Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial, muito interessante e que talvez, supomos ser aí um dos maiores aprendizados que a engenharia podia ter, em toda a existência, que é aprender com a natureza. Então, acho que vai ser um episódio bem interessante. E eu tô aqui com meu amigo Henrico de Ferrari. Tudo bom, cara? André, tudo jóia, beleza. Maravilha! Bom, o negócio é assim, a natureza ela está evoluindo ao longo de 3,8 bilhões de anos. Um pouquinho mais de tempo que a gente, hein? Tá? E a construção mais antiga que se tem notícia tem 12 mil anos, que é um templo dos caçadores-coletores no que hoje é a Turquia. Ou seja, a gente não é nem 0,0 nada por cento do tempo Exatamente. da natureza, né? Então a natureza vem evoluindo com o passar dos milênios e ajustando coisas e tudo mais, né? Bom, Então, isso vai fazer total sentido para o tema, porque se a gente começar a pensar que hoje a gente vive num planeta que está ficando mais quente, está ficando com intempéries que a gente não consegue controlar, e N problemas que podem estar sendo, estamos causando esses problemas, né? não pode. Estão acontecendo, Estamos causando, né? Então, se a natureza já sobrevive a esses 4 bilhões de anos, acho que ela tem muito a nos ensinar. Com certeza. E isso traz o tema do episódio de hoje. Então, Sim. sem dúvida nenhuma, vai ser uma loucura. Então, hoje a gente vai conhecer soluções que foram desenvolvidas a partir de elementos da natureza. Então, vai ter um prédio que é inspirado na construção do cupinzeiro. Tem prédios que a fachada se mexe com flores. Você tem prédios que têm formatos de rochas. E um que é um pepino do mar. Olha então, assim, são vários exemplos de inspirações que arquitetos tiveram em cima de elementos da natureza para construir coisas com um desempenho diferenciado. E que aparentemente deu um puta resultado, né? São icônicos os prédios, no mínimo, e assim, eles têm resultados mensuráveis de economia de energia, de reaproveitamento de água e tudo mais. Né? Fantástico, fantástico. Isso chama-se biomimética. Olha só. Esse termo é bem pouco falado, né? Biomimética não se ouve todo dia, em todo lugar, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Então, basicamente o que acontece é que a nossa evolução construtiva está levando a ter prédios. Não sei se é evolução, mas hoje o padrão são prédios totalmente espelhados, né? Que geram efeito estufa dentro, né? Aí você fica colocando equipamentos para climatizar, e aí você transforma frio lá fora e joga mais calor, frio lá dentro e joga mais calor para fora, né? Então, assim, tem algumas soluções que elas não são necessariamente as mais inteligentes, né? Sim, não é uma coisa da osmose, não vai a favor do gradiente de concentração, né? Contra a natureza. Então, essas situações, elas não são sustentáveis. Perfeito. Né? Se a gente for pensar isso a médio e longo prazo, a gente não está indo na direção certa. Mas existem exemplos que estão bem legais e que eu acho que vale a pena a gente mostrar para vocês para inspirar, né? Ou pelo menos botar uma pulguinha atrás da orelha, né? Sem dúvida. Eu acho que vai ser um capítulo de realmente dar uma mexida, uma bagunçada positiva nas nossas ideias como engenheiros e arquitetos por aí. Positivo. Muito legal. Bom, o primeiro projeto que a gente vai apresentar, ele foi desenvolvido no Zimbábue, no coração da África, lugares super quentes, e que aí teve um arquiteto que olhou para os cupinzeiros e começou a estudar os cupinzeiros. E aí ele descobriu que, dentro dos cupinzeiros, o que alimenta formigas e cupins e esses bichos não é a folhinha que eles cortam, né? O que alimenta são fungos que ficam lá dentro.
E o fungo tem uma temperatura de desenvolvimento, né? Cultivo dele ali. Exatamente. Então, dentro do cupinzeiro, a temperatura é sempre mantida, acho que em 20 e poucos graus, independente se lá fora está chovendo ou está fazendo 40, 50 graus, né? Então, o cara se inspirou nisso para desenvolver esse projeto, que é o primeiro que a gente vai apresentar. Mas esses cupins são inteligentes, hein, cara? Fizeram uma estufa já para cuidar da sua Eles alimentação. viveram 3 bilhões de anos, né? Sem dúvida. Esse cupim é velho. Os cupins espertos sobreviveram, os outros não. Exatamente. Os cupins que não sabiam construir morreram, né? Exatamente. Então, você vê que tem uma similaridade, né, física aí entre os dois projetos, o projeto natural e o projeto... O feito pelo cupim e feito pelo homem. Exatamente. O primeiro aspecto é a questão de massa. Você vê que ele tem uma estrutura, né, bastante relevante do lado externo, né? Então, meio que o projeto repete isso, então tem bastante inércia para segurar a temperatura, né? E aí, na hora que você vai para o lado de dentro, ele é bem mais aberto, né? Fluido. E ele trabalha muito a questão dessa saída do ar quente, tá? Então, ele tem um mecanismo de chaminés que levam o ar quente para fora, né? E eles têm um sistema de botar ar fresco dentro do ambiente vindo pela terra, com túneis e ventiladores. Então, o sistema de ar condicionado deles são ventiladores que passam por uma temperatura mais baixa, que pega, aí é quase por osmose, né? Sim. Por gradiente, você anda pela terra, pega a temperatura mais fresca e joga para dentro do ambiente. E aí você cria mecanismos para tirar o ar quente por essas chaminés e sair fora. Tem duas coisas bem interessantes de falar nisso. A primeira delas é que tem se falado muito nesse sistema de climatização pela terra, tem até um nome agora, que eu esqueci o nome técnico certinho, né? Mas que, independente da nossa temperatura aqui na superfície, né, no ar e tal, a Terra ela é muito mais estável, né? Então, uma dada profundidade, se vê que ela fica constante numa temperatura. Sim. E que a gente pode, num muito inverno, usar para aquecer e num muito calor, usar para se esfriar. E ela tem uma inércia térmica muito legal, né? Agora eu esqueci o nome desses geotérmicos, enfim, esqueci o nome do conceito, mas está sendo muito usado e é um negócio assim, é uma fonte térmica gratuita e inesgotável, conectada à Terra, simplesmente. Sim. E é bem legal porque nessa mesma linha de pensamento, recentemente eu fiz umas análises de uns sistemas de aquecimento de água aqui para São Paulo, sistemas prediais. E a gente estava falando assim, pô, mano, no inverno, o delta T de temperatura tem que pegar ali, vai estar a 4, 5, 6 graus, e a gente vai ter que tomar um banho a 38, a 40, a máquina dá um delta de 20 e agora? E me surpreendeu que, fazendo pesquisas, as nossas redes hidráulicas dentro das nossas edificações, por mais que esteja muito frio lá fora, raramente baixam de 18 graus, 20 graus e tal. Então, existe também uma inércia interna aos edifícios. Perfeito. Então, por mais que esteja 5 graus lá fora, a tua rede de água dentro de casa segue ainda a 18, 17, 20. Então o delta T não é tudo aquilo. O delta T não é tudo aquilo e as máquinas operam, elas funcionam. Perfeito. E aí, se tu pegar essas duas analogias e trazer para cá, o interior se mantém, né? Então a gente vê isso, eu me surpreendi quando vi isso nas análises que eu fiz recentemente, porque para mim eu tinha que considerar a água lá de fora, a caixa d'água tá lá em cima do prédio. Sim. E ela tá 5 graus lá fora, ela tá 5 graus, você tem uma inércia térmica muito grande. Legal. E a gente não levava isso em consideração. Então, fica aí uma pulguinha atrás da orelha da galera que, boa, sim, tem uma inércia bem interessante. E esses edifícios usando isso é fenomenal, sim, né? O consumo de energia para o sistema de ar, para manter o ambiente fresco,
é 10% do que seria se fosse com ar-condicionado. Caramba, do velho sistema com compressor, um gás, Exatamente. expansão, evaporadora, 10%, cara. Sim. Imagina a eficiência energética disso, né? Maravilhosa. É muito maravilhosa. legal. Bom, então esse é o primeiro exemplo. Agora a gente vai para o segundo, que ele é um prédio icônico que tem lá em Londres, que eu descobri que é de um banco brasileiro. Olha O só. prédio. Muito maluco isso. Esse prédio, St. Mary alguma coisa, é apelidado de Jerkin, que significa pepino. Ele tem um formato bastante inusitado e ele não é inspirado num pepino, mas inspirado numa esponja do mar, que a gente vai mostrar umas fotos dela depois. Tá? Não, e é sensacional, né? Realmente, como tu disse no início, são edificações icônicas, né? Sim, é muito legal. Então, o que acontece aqui? A gente tem um modelo estrutural que ele é muito diferenciado, né? Então, ele tem, a gente vai ver agora por dentro, lógico que tem acabamentos aí, mas não tem um pilar reto aí, né? Sim, ele é sim. todo uma trama, né? É uma estrutura espacial, né? E essas estruturas curvas ainda, elas têm uma eficiência estrutural muito bacana. Que nem a teoria da casca do ovo, né? Que ele tem Positivo. uma eficiência pela geometria. Então ele tem essa característica estrutural que é muito diferenciada e depois ele ainda tem os efeitos desse jogo do formato com o aquecimento do prédio, né? Então lá em cima, essa imagem é desbundante, né? É. Lá em cima ele tem uma chaminé também, né? Que tira o ar quente. Permite que o ar quente saia, né? Sim. Sensacional. E aqui na fachada ele tem elementos que capturam a temperatura e aí tem um movimento de deslocamento do ar quente, né? Que você até estava me explicando, né? Que em função de bater o sol de um lado e não sei o A que, gente como é fica que é? olhando assim, volta para mim naquela primeira imagem, quando a gente olha a imagem do prédio lá inteiro, veja que ele é um tipo um helicoidal assim. Uhum. Então se aquele calor está recebendo o calor em uma fachada e ele gira, ele naturalmente caminha para uma fachada menos insolada. Então ele vai trocando e se equilibrando com isso, né? Então essas linhas que são assim helicoidais, né, fazem com que se distribua o calor de uma maneira muito mais inteligente. Ou seja, é genial o prédio, né? O prédio é genial. E aí também tem um nível de conforto térmico muito bom lá dentro, independente se está frio ou está quente. Ele é muito agradável e também com consumo de energia reduzido, né? Uhum. E aqui está a fonte de inspiração da natureza. Que o Norman Foster, que é um dos grandes arquitetos da atualidade, usou para fazer isso. Então você vê aí essas esponjas, o reticulado delas, como é um negócio espetacular, né? Uhum. É muito... Não, e é muito legal essa a biomimética, agora usando o termo correto, de profissionais, grandes profissionais, olharem isso e falar, peraí, tem um segredo aqui. A natureza está me mostrando algo. E aplicar na construção, né? Sim. É fantástico. Acho que a sacada do cara olhar essa esponja marinha e falar, vamos fazer um prédio assim, é genial, né? O cara tem que estar muito inspirado ou muito maluco. E assim, quem está mandando fazer o projeto também tem que ter muita coragem, né? Exatamente. Porque assim, o arquiteto ser genial, isso não é o mais genial, né? Sim. O que é incrível é que tenha investidores que topem entrar num projeto totalmente disruptivo, né? Totalmente disruptivo. Porque tem que ir lá no final da conta, tem que dar um retorno esse negócio. Então não adianta ser só esquisito, tem que ser funcional, né? Exatamente. Muito legal. Bom, o próximo prédio é um centro de convenções que fica na Coreia e que fala sobre mar. E aí, então, eu acho que os caras se inspiraram em elementos marinhos para fazer esse prédio também. Chama-se One Ocean Pavilion. E ele é
ele tem uma fachada ativa. Que isso é um dos lances que a gente vai ver agora, a partir de agora, de prédios que se mexem, né? E isso é muito maluco, né? Que assim, eu me lembro quando a gente começava a fazer prédios que botava ali um brise, né? Ah, tá batendo Exato. sol aqui, Não, mete e um já era brise. genial, né? Tipo, nossa, você Exato. viu que o meu prédio tem um brise. Agora a gente vai ver prédios que, além de ter os brises, eles se movimentam em função de calor, de vento, de tudo mais, tá? Genial. E aí, então, este prédio tem uma inspiração, olha que lindo o negócio, né? Sensacional. Então dizem que é inspirado nas brânquias do tubarão e também em algas marinhas que se movimentam. E aí você vê, ó, a fachada, que coisa doida. Cara, maravilhoso, hein? Muito legal, né? Muito legal. E você vê, né? Se a gente for olhar, tudo que a gente vem tratando daqui, quando a gente vai estudar eficiência energética, nem tá isso no capítulo do nosso bate-papo, mas a envoltória é o que veda, é o que fecha teu edifício. Uhum. É a tua edificação. Ela é muito pesada para a parte de eficiência energética. Pode ver que as soluções da natureza resolvem muito isso, né? E leva a 90% de economia, já Sim. que o gasto é 10%, então Sim. sensacional. E aí entra com um conceito que a gente já discutiu naquele episódio com o Carlos, né? Do OPEX CAPEX, né? Exatamente. Então, assim, na hora que você está construindo, você fica olhando para baixar o custo, mas quanto vai gastar para operar, né? Exato. Se você tiver o olhar de fazer um investimento um pouco maior, além de você gerar uma escultura viva, né? Uhum. Dali para frente você vai gastar muito menos, né? Agora, é estrondoso o valor do OPEX, né? A gente, eu falo por projeto, que eu estou indo um passo atrás da obra. A obra eu acho que pega mais na mão essa questão do capital. Ela paga as coisas, executa as coisas, vê o custo ali, administra isso. Agora, quando a gente vai olhar contas de edifícios, né? Então, tinha exemplos de contas de energia de edifícios que eram lead, e tu ia olhar a conta de energia do edifício era 600 mil reais, assim, sabe? Então, e aí tu fala, nossa, mas esse edifício gasta muito. Não, esse edifício é lead. Ou seja, é 600 mil reais sendo ultra econômico. E aí tu para pra pensar, mas quanto custou a fachada? Ah, tudo bem, a fachada ia custar aí 2 milhões a mais. Mas 2 milhões é diluído em quantos meses, né? Em pouquíssimos meses. Quer dizer que em 6 meses tu paga essa diferença de fachada. E o resto dos 50 anos de vida útil do edifício é lucro. Então recai exatamente nisso que tu está dizendo, né? Sim. Será que a gente não deveria investir mais nas nossas edificações com um olhar mais de eficiência energética, né? E aí usando a biomimética. Sensacional. Bom, agora a gente vai ver um outro prédio, esse daqui fica em Abu Dhabi, que também é um negócio espetacular, que é basicamente falando da fachada. Eu gosto muito disso, cara, dos nossos episódios. Eu me sinto viajando aqui, né, cara? É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, então olha só que bonitinha a fachada, né? Legal. Porém, contudo, entretanto, esse negócio é vivo. Né? Caramba. Esse prédio chama Al-Bahar e é inspirado em flores. E esse processo de movimentação é tudo engenharia de materiais. Ele não tem um motorzinho que faz abrir não é um e fechar. sensor, um motor, uma correia. Na hora que você acumula calor, o negócio fecha ou abre e tudo mais. Sim, ou seja, é feito de um material que foi calculado, um nível de expansão, que ele aquece e se expande, quando ele se expande, ele se abre sozinho. É genial, é genial. Então, genial. olha só aqui por dentro, né? Você não vê nenhum mecanismo, né? Exatamente. Caramba. Muito legal, né? E ele é inspirado nessa flor, que aqui a gente chama de 11 horas, que ela abre quando tá sol, né? Para captar o sol, e na hora que tem sombra, ela fecha. Olha só. Né? Que então, bacana. É genial, né? É genial. Não, e uma fachada, imagina a fachada, ela faz isso sem mecanismo.
Sim. Não tem elétrica envolvida, mecânica, correia, óleo, pistão, nada. Exatamente. É genial. E a engenharia de materiais é absurda aí, né? Sim. Bom, o próximo prédio é um que trabalha, isso daqui fica em Denver, no Colorado, e ele é baseado nas Montanhas Rochosas, né? Então aqui a grande sacada é o material que reveste isso, que é titânio. Caramba. Que reflete pra caramba o calor. E aí a questão do shape aí, do desenho do prédio, tem a ver com questões estruturais, né? Então você tem ângulos totalmente diferenciados e tudo mais que criam um negócio muito impressionante, né? Não, eu acho que assim, olhando pela biomimética, né? Ou seja, se existe uma montanha rochosa que é tão imponente, ficou lá bilhões de anos, e eu quero um edifício longevo, vou fazer alguma coisa extremamente robusta e se inspirou para gerar o prédio. Sim. Eu achei fantástico, fantástico. E o design é incrível, é no mínimo incrível. E por dentro tem uns cortes muito loucos também, né? Sim, sim. Então... é desafiador a nível estrutural, né? Muitas angulações. Mas, assim, quando você olha para a natureza, né? Foi sendo erodido e ficou, né? Sim, parou então, naquele formato, exatamente. Né? Então é possível, né? Não é bizarro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, agora a gente vai falar sobre um conceito mais urbanístico. Então, assim, a gente está vivendo essa coisa de chuvas muito fortes e inundações e tudo mais. Lá no sul teve esse negócio muito bizarro. E isso continua acontecendo. A gente está em final de fevereiro, acabou de acontecer no interior de Minas Gerais grandes alagamentos e grandes dramas individuais e coletivos causados por chuvas. E aí tem um arquiteto chinês que ele se inspirou nos manguezais e no Pantanal para desenvolver áreas de captação de água. Então, ele chama isso de cidades esponja. Então, cidades que têm a capacidade de absorver água em grandes quantidades sem entrar em colapso, né? Sim. Ou seja, é a absorção de cheias na veia, né? Exatamente. Contenção de cheias, prevenção de cheias. Então você vê como o cara monta. Isso aqui eu acho que é em Bangkok. Mas você vai criando grandes áreas, passarelas elevadas por onde as pessoas circulam. E se não dá isso daí, o que acontece? Nada. Nada, exato. Né? E você tem a capacidade de absorver um grande volume de água. Sei lá, aqui em São Paulo, se cair uma tempestade, os córregos que estão todos canalizados enchem. Chega uma hora que o rio enche e alaga as marginais e acabou, né? Exatamente. Aqui, se você levar essas águas em direção a esses lugares, não vai acontecer nada. E o incrível de pensar nessas contenções naturais, inclusive no ambiente industrial, se pensa um pouco assim. Se tem, teve um projeto que eu trabalhei alguns anos atrás, que se tinha um local todo com um paisagismo, todo arborizado, e que nós levávamos a drenagem para lá. Então, no momento da cheia, aquilo virava como se fosse um açude, assim, né? Mas algo bem grande. Uhum. E não dava bancos, pergolados, e não dava, aquilo ficava debaixo d'água. E quando secava, aquilo voltava a ter de novo usabilidade. Então era muito legal, porque é um reservatório de cheias que tu usa ele enquanto não está chovendo. E quando chove, tu canaliza a catástrofe. E ela vira num lugar que está preparado para isso, que nem aqui. Se tu inundar isso aí, vai ficar talvez mais bonito só, né? Nada vai acontecer. E aí entra numa outra coisa. Imagina que assim, sei lá, 10 centímetros de lâmina d'água nessa área inteira é muita água. Diferente da gente com uma área na rua, sei lá, que às vezes assim, 5 centímetros na rua
já não é mais tanta água assim e é passível de encher, né? Sim. Então funciona muito bem, né? Na teoria e na prática, esse tipo de solução. Sim. E, bom, existem soluções mais pontuais, né? Isso daqui é uma grande área, mas você tem, por exemplo, os jardins de chuva, que são abrir a calçada, né? Uhum. E de repente você deixa um pedaço lá que possa alagar e você tem plantas lá dentro e você simplesmente evita que inunde a rua, né? Uhum. Então a gente tem alguns casos aqui em São Paulo, a 23 de maio, que é uma das grandes avenidas, o trecho final já tem essa lógica começando a ser implantada, né? Mas a gente teve durante muito tempo, a solução era faz um piscinão, né? Exato. E aí você... Em concreto. Exatamente. Ou as tais das piscininhas que você tem nos Sim. prédios e tudo mais, né? Mas você não tem áreas permeáveis substanciais, né? Exato. Inclusive a gente trouxe isso acho que num capítulo, né? Que é bem disruptivo essa ideia. Tu faz a captação na rua de água, e em vez de tu jogar água para a rua, tu devolve ela para canteiros que estão mais baixos do que a rua e que armazenam e se alimentam dessa água com uma vegetação, com paisagismo. Exatamente. A ideia é muito massa, muito massa. Tem uma curiosidade muito triste em relação a esse arquiteto, que chama-se Kong Jan-yu, que ele esteve no Brasil o ano passado e veio numa Bienal de Arquitetura, até eu fui lá ver e tudo, e da sequência ele foi para o Pantanal, para conhecer o Pantanal, porque ele tinha muita referência do Pantanal e não sei o quê, e aí ele fez um sobrevoo e na hora que pousou, o avião, que era um monomotor, alguma coisa assim, caiu e ele faleceu. Nossa, cara. Então, o cara foi para ver o seu paraíso e acabou que morreu nele, né? Mas olha a extensão disso, né? E como isso pode solucionar problemas, né? Sim, sim. Não, e fica maravilhoso dentro de uma cidade, né? Sim. É muito legal. Bom, e para fechar... Oi? Desculpa, não, eu ia falar, é a linha da cidade começando a respeitar a natureza, né? Exatamente. Maravilhoso. Exatamente isso. E a gente teve, assim, a gente fez o episódio que a gente falava das marginais, né? Que elas foram retificadas, e aí então o rio que serpenteava e tudo mais virou um canal, e quanto isso perde, né? Até nossos campos de várzea acabaram e tudo mais, né? Sem dúvida, era isso mesmo. Exatamente. Muito bem lembrado. Bom, e por último, a gente vai ver um prédio aqui que ele junta um monte dessas tecnologias. Não é um prédio tão bonito, é um prédio público em Melbourne, na Austrália, do mesmo cara que fez o prédio do Cupinzeiro. Opa! Então, isso aqui chama Conseil House No. 2 de Melbourne, e ele tem uma série de tecnologias aplicadas, que a gente já conversou. A primeira é a fachada ativa. Então, se você olhar essa fachada agora, a posição que ela tá toda fechada, né? E aí ela abre. Então você recebe luz quando não tem incidência de muito sol ou não, né? Aqui em cima, aquelas chaminés que lá no projeto lá do Zimbábue era simplesmente uma saída de ar, agora já virou uma usina. Já mexe uma turbina, já tem geração. Já gera energia com isso, né? Genial. Aí o cara também cria uns espaços verdes em cima, tem fotos que aparece isso melhor. Aí ele tem um sistema de refrigerar o ar, a água, né? Porque assim, ele usa água para refrescar o ambiente interno. Então, ao invés de ter um sistema de ar-condicionado, ele tem como se fossem radiadores dentro do prédio, sim, no teto. Aqui são fan coils, né? Imagina um sistema de água gelada, são fan coils. Sim. Serpentina com água a uma temperatura ok, mais baixa, Sim. e ar passando por ela. Então ele insufla ar
pelo entrepiso, né? E aí você tem os difusores que jogam o ar fresco dentro do ambiente, aí ele aquece e aí capta com tem a troca de calor com essa água, e isso vai lá para fora, cai, refresca a água e volta para o sistema, né? Então você tem aí um sistema fechado que vai fazendo que tenha qualidade do ar, temperatura e tudo mais. E tudo funciona com a física, né? Porque a água vai aquecendo, ao passo que ela vai resfriando o ar, ela vai se aquecendo. Se ela vai se aquecendo, ela vai subindo, até que ela chega lá em cima e cai, se esfriando com aquele sistema externo e retomando por baixo de novo. Então, é meio que usar ao máximo a física, né? Sim. É sensacional, é genial esses projetos. E é isso. Muito bom, muito então, bom. Então, assim, foi uma apresentação de vários projetos. Talvez não seja um negócio tão fluido assim, mas a gente queria mostrar exemplos bem legais de como dá para se apropriar da natureza e trazer soluções para a engenharia, né? É só pensar fora da caixinha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e o racional, somos racionais, né? O racional da natureza existe há 4 milhões de anos lá, e a gente... E a gente com zero nada disso, 12 milhões, sim, nada. Então, temos muito a aprender com a natureza, né? E se a gente se inspirar nisso, a gente vai ter, com certeza, um ganho muito grande, né? Com certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido e que vocês curtam o episódio, sim, né? Sim. Compartilhem. Abram a cabeça, usem soluções audaciosas nas nossas educações. Exatamente. E vamos embora. Muito obrigado e valeu. Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.